Você já imaginou um empresário passar 4 anos ajudando alguém em segredo, sem gravar vídeos, sem postar na internet? Apenas por um motivo: fazer o bem. Em uma cidade simples da província de Jiangxi, na China, onde a rotina parece seguir sempre o mesmo ritmo, existia um pequeno mercado de bairro, nada muito sofisticado. Prateleiras organizadas com o básico: arroz, macarrão, óleo, alguns enlatados, bebidas e produtos do dia a dia. Era aquele tipo de lugar onde os clientes não eram apenas consumidores, eram conhecidos, rostos familiares, parte da vida cotidiana. O dono do mercado era um homem comum aos olhos de quem passava, sem ostentação, sem aparência de riqueza. Ele não chamava a atenção. Era discreto, reservado e mantinha uma postura séria enquanto trabalhava no caixa. Mas quem observasse com mais cuidado perceberia algo diferente. Ele prestava atenção nas pessoas, não apenas nas compras, mas nos detalhes. Todos os dias dezenas de clientes passavam por ali, alguns com pressa, outros conversando, outros apenas cumprindo a rotina. Mas entre todos esses rostos, havia uma presença que começou a se destacar. Uma senhora idosa. Ela não chegava fazendo barulho, não chamava a atenção. Caminhava devagar pelos corredores, com passos curtos, quase silenciosos, sempre sozinha, sempre com o mesmo olhar, focado, contido, como alguém que estava ali por necessidade, não por escolha. Ela levava tempo para escolher os produtos, não porque estivesse indecisa, mas porque precisava calcular. Cada item que pegava parecia exigir um pequeno esforço mental, como se estivesse somando, subtraindo, reorganizando números invisíveis dentro da cabeça. Ela pegava um pacote de arroz, olhava o preço, hesitava, colocava de volta, depois pegava outro, mais barato. Às vezes levava um pouco de legumes, outras vezes apenas o essencial para não passar fome. Era visível. Aquela mulher vivia com muito pouco. O dono do mercado começou a notar um padrão. Ela nunca comprava mais do que o necessário. Nunca levava algo a mais. Nada por prazer, nada por vontade. Apenas sobrevivência. E mais do que isso, em algumas ocasiões, quando chegava ao caixa, algo ainda mais marcante acontecia. Ela parava, olhava para os produtos, depois discretamente devolvia alguns itens, sem dizer nada, sem reclamar, sem pedir ajuda. Era um gesto silencioso, mas carregado de significado. Ela simplesmente não tinha dinheiro suficiente. E mesmo assim, mantinha a dignidade intacta. Nada de pedidos, nada de vitimismo, nada de chamar atenção. Ela apenas ajustava suas escolhas e seguia. O empresário observava tudo isso em silêncio. No começo era apenas uma percepção distante, um detalhe do dia a dia. Mas com o passar do tempo, aquilo começou a incomodar, porque não era um caso isolado. Aquela cena se repetia, semana após semana, mês após mês. A mesma senhora, o mesmo comportamento, a mesma dificuldade e sempre o mesmo esforço para esconder sua realidade. Aquilo começou a gerar algo dentro dele. Não era pena. Era algo mais profundo. Era respeito. Mas também era inquietação, porque ele sabia. Aquela mulher estava lutando sozinha, sem ajuda, sem apoio, sem ninguém olhando por ela. E talvez o mais impactante de tudo, ela não esperava a ajuda de ninguém. Ela já tinha aceitado a própria situação, e isso, de certa forma, tornava tudo ainda mais pesado. Porque quando alguém pede ajuda, existe uma chance de resposta. Mas quando alguém sofre em silêncio, é preciso que alguém perceba. E naquele pequeno mercado, no meio de uma rotina comum, alguém percebeu. O dono do mercado começou a prestar mais atenção. Ele passou a observar não apenas o que ela comprava, mas como ela se comportava. O tempo que levava escolhendo produtos, as pausas, as trocas, os pequenos sinais. Era quase como assistir todos os dias a uma batalha invisível. Uma luta contra números, contra limites, contra a própria realidade. E o mais impressionante, ela nunca reclamava, nunca demonstrava revolta, nunca mostrava desespero. Apenas seguia, com calma, com dignidade, com uma força silenciosa que muitas pessoas nem perceberiam. E isso mexeu profundamente com ele, porque em um mundo onde tantas pessoas reclamam por coisas pequenas, ali estava alguém enfrentando dificuldades reais, sem dizer uma palavra. Com o tempo, aquela senhora deixou de ser apenas uma cliente. Ela passou a representar algo maior,
Um símbolo de resistência, de humildade, de sobrevivência. E o dono do mercado começou a sentir algo que ele não conseguia ignorar. Uma responsabilidade, mas não uma obrigação. Era algo interno, como se, de alguma forma, ele tivesse sido colocado naquela situação por um motivo. Como se não fosse coincidência ele ter percebido aquilo. Como se aquela história tivesse cruzado o caminho dele, de propósito. Mas havia um problema. Ele não sabia como agir. Ajudar alguém nem sempre é simples, principalmente quando essa pessoa não pede ajuda. Qualquer abordagem direta poderia constranger, poderia ferir o orgulho, poderia fazer aquela senhora nunca mais voltar ao mercado. E isso seria ainda pior. Então ele continuou observando, em silêncio, pensando, refletindo, tentando entender qual seria a forma certa de agir. Enquanto isso, a rotina seguia. Dias viravam semanas. Semanas viravam meses. E a situação continuava exatamente a mesma. A senhora vinha. Escolhia com cuidado. Calculava cada centavo. E às vezes precisava abrir mão de algo. Era um ciclo repetitivo. E cada repetição tornava mais difícil ignorar. O dono do mercado já não conseguia mais fingir que não via. Aquilo já fazia parte dos pensamentos dele. Mesmo fora do trabalho. Mesmo em casa. Mesmo nos momentos de descanso. Porque quando você enxerga uma necessidade real, é muito difícil simplesmente virar as costas. Mas ainda assim, ele esperava. Esperava o momento certo, a decisão certa, a forma certa. Porque ele sabia, se fosse ajudar, precisava fazer do jeito certo, sem humilhar, sem expor, sem transformar aquilo em algo desconfortável. Tinha que ser algo invisível, natural, quase imperceptível. E foi nesse ponto que tudo começou a mudar. Porque ele finalmente percebeu uma coisa essencial. Às vezes, ajudar alguém não é sobre fazer algo grande. É sobre fazer algo inteligente, algo que preserve a dignidade, algo que ninguém perceba, nem mesmo a pessoa que está sendo ajudada. E foi exatamente aí que nasceu a ideia que mudaria tudo. Foi então que, depois de tanto observar em silêncio, o dono do mercado finalmente tomou uma decisão. Ele sabia que não podia simplesmente oferecer ajuda direta. Aquilo poderia constranger a idosa, ferir seu orgulho ou até afastá-la do único lugar onde ela conseguia comprar, o mínimo para sobreviver. Então ele pensou em uma forma diferente, uma forma invisível. A partir daquele momento, sempre que ela passava no caixa, ele começava a agir de maneira discreta, quase imperceptível. Enquanto registrava os produtos, ele simplesmente deixava de escanear alguns itens. Fazia tudo com naturalidade, como se nada estivesse acontecendo. Para qualquer pessoa que estivesse olhando, era apenas mais uma compra comum sendo finalizada. E assim, sem que ela percebesse, o valor total ficava menor. A idosa pagava acreditando que tudo estava correto, sem imaginar que, na verdade, estava sendo ajudada. E o mais impressionante é que isso não aconteceu apenas uma vez. Ele repetiu esse gesto várias vezes. Dias viraram semanas, semanas viraram meses. E segundo a história que se tornou conhecida, essa atitude continuou por anos, sempre do mesmo jeito. Silencioso, cuidadoso, sem chamar atenção. Ele não mudou sua expressão, não fez comentários, não deu pistas. Apenas ajudava, de forma constante e invisível. Com o tempo, aquilo deixou de ser apenas uma decisão momentânea e se transformou em um compromisso pessoal. Ele já não via mais aquilo como um gesto isolado, mas como algo que fazia parte da rotina dele. A cada vez que ela entrava no mercado, ele já sabia exatamente o que fazer. E mesmo podendo parar a qualquer momento, ele continuou. Não por obrigação, mas porque entendia o impacto que pequenos gestos podem ter na vida de alguém. Sem aplausos, sem reconhecimento, sem ninguém saber. Ele simplesmente escolheu continuar fazendo o bem.